Como O Apanhador no Campo de Centeio se tornou um livro para assassino de controle remoto, você está no local certo, porque a nossa teoria começa agora. O Apanhador no Campo de Centeio, romance mais famoso de Jeremy David Salinger, retrata as dúvidas e fantasias de um adolescente nos anos 50. Embora escrito num tom lacrimoso de autoajuda, ou talvez exatamente por isso, o livro virou um cult no mundo inteiro. Mas o que ele tem de tão especial? Esse romance trata-se de um gatilho mental para matadores pré-programados. A missão fica adormecida na mente do assassino, como uma espécie de vírus de computador psíquico, até que ele leia o livro e acione a programação. A obra de Salinger foi achada na casa de dois notórios psicopatas. Um deles é Mark Chapman, assassino de John Lennon. O outro é John Hinckley Jr., que cometeu um atentado contra a vida do presidente Ronald Reagan. Mark Chapman foi encontrado pela polícia enquanto lia tranquilamente O Apanhador no Campo de Centeio. Segundo ele, o personagem do livro o teria inspirado a cometer o crime. Quando perguntaram a Chapman por que ele cometeu o crime, ele apenas respondeu que o livro era seu argumento. Na década de 70, John Lennon se transformou no mais influente e perigoso ativista anti-guerra do Vietnã, por causa da grande visibilidade que sua figura representava. O FBI e a CIA julgavam Lennon um radical muito perigoso, porque o astro sabia se comunicar com milhões de jovens através de suas músicas e apresentações. Assim, a vida do roqueiro foi investigada por espiões e grampos telefônicos, virando um dossiê de 300 páginas. O governo precisava detê-lo de qualquer forma, pois estava em jogo a segurança da nação. A solução encontrada foi a mesma, já destinada a Martin Luther King e a outros líderes populares do país: o extermínio. Entretanto, no ano de 1976, os republicanos perderam as eleições presidenciais para os democratas, e o novo presidente Jimmy Carter protegeu Lennon da Polícia Federal e do Serviço Secreto, dando a ele o Green Card. Lennon decidiu fazer um retiro profissional, sob a alegação de acompanhar o crescimento de Sean, seu segundo filho, o primeiro com Yoko Ono. Foram anos de paz, nos quais ele e a família puderam viver com segurança nos Estados Unidos. Esses anos de calmaria foram seus últimos de vida. Nas eleições do começo da nova década, os republicanos venceram a guerra política e retornaram ao poder. Então, o recém-eleito presidente Ronald Reagan resolveu iniciar seu mandato, que começaria dia 20 de janeiro de 81, sem o temido ativista. William Casey, administrador da campanha vitoriosa de Ronald Reagan nos anos seguintes, se tornaria um dos mais poderosos chefes da CIA. Acredita-se que Casey tenha exercido influência dentro da CIA mesmo antes de Reagan assumir o cargo de presidente, deixando o caminho livre para que o trabalho fosse realizado. Enquanto isso, o assassino Mark Chapman já estava sendo preparado pelo programa de controle mental do Serviço Secreto americano. Ele viajaria do Havaí para Nova York, procuraria a vítima e mataria Lennon a sangue frio, à frente de testemunhas que posteriormente o identificariam como um criminoso solitário. Vários meses após o acontecido, Chapman afirmou que matou Lennon para promover a leitura do livro O Apanhador no Campo de Centeio, sendo que antes de ser preso nunca tinha comentado com amigos sobre a obra ou o escritor americano. Na prisão, Chapman declarou à BBC que Lennon passou por ele e então ouviu na sua cabeça as palavras "faça, faça, faça". Ele não se lembra de mirar, apenas puxou o gatilho com força 5 vezes. Que vozes eram essas? Chapman não tinha passado de esquizofrenia. Pelo contrário, ele tinha uma vida social normal e era um excelente monitor em acampamentos. Chapman foi apenas mais uma marionete. O outro assassino de controle remoto guiado pelo livro foi John Hinckley Jr. Hinckley contou à polícia que grande parte dele era Holden Caulfield, o protagonista de O Apanhador no Campo de Centeio, e a outra parte era o demônio. Apesar de Mark Chapman ter culpado parte do romance pelo sangue derramado, a rebeldia inaugurada pela narrativa de Salinger está longe de estimular uma barbárie. A versão oficial a respeito da tentativa de assassinato de Ronald Reagan foi a que Hinckley Jr. tentou assassinar o presidente para chamar a atenção da atriz Judy Foster. Segundo essa versão, quando Hinckley morava em Hollywood no fim da década de 70, ele assistiu o filme Taxi Driver pelo menos 15 vezes, e ao que parece, houve uma forte identificação com o personagem principal, Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro. A trama mostra os esforços de Bickle para proteger uma prostituta de 12 anos, interpretada por Judy Foster. Quase no fim do filme, Bickle tenta assassinar um senador americano que é candidato a presidente. Nos anos seguintes, Hinckley perseguiu Foster pelo país, chegando a ponto de se matricular no curso de letras da Universidade de Yale em 1980, quando ele ficou sabendo que ela era uma estudante daquela universidade. No fim da década de 80, Hinckley escreveu várias cartas e bilhetes endereçados a Foster. Ele telefonou 2 vezes para ela e se recusou a desistir quando ela indicou que não estava interessada nele. Convencido que, sendo uma figura conhecida nacionalmente, ele estaria à altura de Foster, no dia 30 de março de 1981, 69 dias após a posse do novo presidente, Ronald Reagan, Hinckley finalmente pôs em prática seu plano.
emboscando o presidente na saída do Washington Hilton Hotel. Hinckley Jr. alegou inocência por razões psicológicas e é mantido sob vigilância médica em um hospital psiquiátrico desde então. Mas qual é a ligação entre essas duas histórias? Por que a CIA iria querer Reagan morto? Eles queriam que o vice-presidente, o senhor George H.W. Bush, um dos integrantes dos Illuminati, assumisse o governo. Tratou-se de uma conspiração dentro da conspiração. Bush havia perdido para Reagan nas prévias do partido e Ronald convidou o ex-rival para formar com ele a dupla que tentaria colocar o partido republicano no poder. George Bush foi o homem por trás da conspiração que matou John Lennon e era ele o beneficiário no caso da morte de Ronald Reagan. Mas onde entraria John Hinckley Jr. na trama? Porque a CIA teria escolhido ele para se livrar do recém-possado presidente dos Estados Unidos. John Hinckley Jr. se colocou à disposição ou foi escolhido pela CIA por um motivo muito simples. Ele era altamente motivado a cumprir a missão, e de grande importância nesse jogo, pois ele jamais entregaria a verdade para não prejudicar sua família. John Hinckley Jr. é filho de John Hinckley Sr., presidente da companhia petrolífera Vanderbilt Energy Corp., uma das maiores patrocinadoras política e financeira da campanha primária do vice-presidente George H.W. Bush em 1980 contra Ronald Reagan. Além disso, o irmão mais velho de John Hinckley Jr. é Scott Hinckley, vice-presidente da Vanderbilt. O filho do vice-presidente George Bush tinha um jantar de negócios marcado para o dia seguinte ao atentado. Assim como muitas outras pessoas, John Lennon e Ronald Reagan passaram pelo caminho dos Illuminati, que não deixaram que nada atrapalhasse seus interesses. Salinger, ao escrever seu romance, não imaginaria a arma que seu livro despretensioso se tornaria nas mãos das sociedades secretas que dominam o mundo.